Começamos o programa de hoje falando sobre desapropriação. A desapropriação é o ato pelo qual o poder público consegue tirar alguém de sua propriedade. O dono recebe uma indenização e o poder público utiliza aquela área para alguma obra de utilidade pública. Aqui comigo no estúdio está o especialista em direito imobiliário, Kênio Pereira. Kênio, seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer. Nós vamos assistir agora uma reportagem da jornalista Lígia Tolentino mostrando exemplos de belo-horizontinos que enfrentaram ou se prepararam para uma desapropriação. Acompanhe. Há pouco mais de 5 anos, as margens desta avenida na região central da capital mineira eram ocupadas por cerca de 1.000 imóveis a mais do que vemos hoje. Já suas vias possuíam quase 50% menos da largura atual. Para que tamanha mudança ocorresse, foi necessária a desapropriação de imóveis residenciais e comerciais. Isso é possível considerando-se a necessidade coletiva e o poder do Estado, conforme explica esta advogada. O poder que o Estado tem, não só o Estado em sentido amplo, né? O município, o Distrito Federal, a União, ela tem de, através de uma conveniência, né? Um ato discricionário, ela desapropria bens sob alegação de utilidade pública, né? Então, assim, na verdade, ela pensa que se ela está fazendo uma coisa para a coletividade, uma única pessoa, ou mesmo que sejam poucas pessoas, poucos inquilinos ou poucos proprietários que serão desapropriados, eles não podem intervir, porque o bem que essa desapropriação vai causar é para uma coletividade muito maior do que um direito individual. Até que aconteça a desapropriação, entretanto, são necessárias algumas fases de planejamento do projeto. Primeiro, nós fazemos um estudo de viabilidade para aquele empreendimento naquele determinado local. Aprovado o empreendimento, então nós fazemos levantamentos adequados e apresentamos ao prefeito. Aprovado, evidentemente, nós preparamos o decreto de utilidade pública. Após o decreto, ainda são realizadas as avaliações, que permitirão calcular o valor das indenizações pagas aos expropriados. Após os laudos preparados, concluídos, nós convocamos o proprietário do imóvel, que até o momento ele ainda não é um expropriado. Tá? Convocamos e propomos para ele aqueles preços na negociação. Se ele acatar, nós concluímos, naquele momento, ele assina o acordo, nós concluímos o acordo com ele. Este é o único ponto da desapropriação em que o proprietário do imóvel pode discordar e buscar na justiça um preço diferente do proposto para a entrega do bem. Se ela não concordar, isso será feito através de medida judicial. E aí é imprescindível que o juiz nomeie um perito para poder fazer o levantamento real, não só do bem, quanto de todo o custo, né, que isso vai ter para ela poder desocupar o imóvel, do fundo de comércio dela, né, além do valor venal do bem, para que ela possa ser indenizada. Isso deve ser feito através de uma perícia com quesitos muito bem redigidos, muito bem feitos, para que ela não seja lesada financeiramente. Este comerciante viveu todas estas fases e hoje é um ex-proprietário de um imóvel na Avenida Antônio Carlos. A loja do senhor José Evangelista funcionou naquela região por mais de 40 anos. Com a mudança, ele ficou afastado cerca de 10 quilômetros de seu antigo endereço e se esforça para reconstruir sua rotina. O ruim dessa desapropriação foi isso, tá? É que você não consegue ficar estruturado, você desestrutura totalmente, emocionalmente, o funcionário também, entendeu? Você precisou demitir, né? Muito, tinha lá 8 funcionários. Tive com mais dinheiro para dispensar todos eles, porque aqui é até difícil até para vir aqui o funcionário. Enquanto José Evangelista lida com suas perdas, outros se preparam para mudanças. A Avenida Pedro I, na região norte de Belo Horizonte, também será ampliada. Durante a nossa reportagem, a Prefeitura iniciava o processo das desapropriações. Pedro Augusto, gerente de 2 lojas que funcionam ali há quase 20 anos, já se prepara para renegociar o valor proposto. Ver o que eles vão oferecer primeiro, depois que eles oferecerem a parcela deles, aí nós vamos entrar na justiça para pegar o preço justo, que realmente vale aqui, porque o que eles forem pagar aqui, não dá nem para você comprar nem meio lote em outro lugar. Enquanto o gerente planeja o deslocamento de suas lojas, Patrícia, funcionária de uma empresa ao lado, deve ter sua rotina alterada pela duplicação da avenida. Eu gasto em média 5 minutos da minha casa até o meu trabalho. Às vezes vou almoçar em casa, fora que não preciso pegar trânsito, né? Então tudo isso já é uma vantagem para mim.
Apesar das dificuldades e mudanças, o bem coletivo não deixou de ser considerado, mesmo por aqueles diretamente afetados pelas desapropriações. O progresso tem que haver, né? Porque você vê que são milhares de pessoas que vai passar por aqui, vai melhorar muito para todo mundo. Só que a indenização deles é muito baixa. Eu acho que melhorou uns 90% para a população de Belo Horizonte. Hoje você pega Santana do Caju aqui, você tem uma pista exclusiva para ônibus e táxi. Ela não fica misturado na pista de carros pequenos, igual era antigamente, era aquele tumulto, né? Kenny, nesses casos de desapropriação, existe alguma possibilidade da pessoa que tem um imóvel nessas áreas que vão ser desapropriadas, dela conseguir manter esse imóvel e não ser desapropriada, mesmo tendo já uma determinação da prefeitura? De forma alguma, porque nesse caso, Marcelo, ficou bem claro que o interesse público prevalece sobre o privado. Nesse caso, o que é viável é somente o proprietário contestar o valor se for abaixo do preço de mercado. Então a Carta Magna é claro que a desapropriação ela é viável mediante prévia e justa indenização. Então poderá o proprietário, se achar que o valor é inferior ao devido, contestar em juízo e requerer a perícia. E a posse vai ser dada ao poder público de qualquer maneira. É possível se precaver de desapropriações? Por exemplo, a pessoa que está comprando imóvel, qual o cuidado que ela deve tomar? Qualquer compra de imóvel, a pessoa deve verificar na SUDECAP, no caso, se esse imóvel que vai ser adquirido naquela região é objeto de desapropriação. Agora, um dado muito interessante é que o poder público, em geral, quando faz um projeto para expropriar uma região, alguns imóveis, ele não divulga isso antecipadamente. É para evitar uma especulação imobiliária. Certo. Então, infelizmente, é difícil prever, a não ser quando há uma notícia de alguma ampliação de alguma obra que é de interesse público e que automaticamente cabe ao proprietário ou o comprador tomar cuidado em relação a essa compra naquele local.